Eu publiquei no último post um vídeo do mais renomado profissional neuropsicólogo que dedicou toda a sua carreira para estudar o transtorno do déficit de atenção. E onde ele fala categoricamente que testes neuropsicológicos não têm nada a ver com o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. Há 5 anos eu estudo TDAH, até porque eu sou portador de TDAH, passei por uma avaliação neuropsicológica nos Estados Unidos, de 3 sessões, tá? Onde eu fiz um teste cognitivo, aquele de atenção, onde você fica olhando para a tela do computador, todas as vezes que aparece um X, você aperta na tecla espaço. Só esse teste. Mas levei para casa 350 perguntas, uma escala com 350 perguntas para eu responder e levar de volta 15 dias depois. Tá? Então, a neuropsicologia ela é uma ciência linda, maravilhosa, é uma ciência que está atrelada à neurociência, à neurologia principalmente, e não está resumida a aplicar e corrigir testes neuropsicológicos para TDAH ou autismo. Qualquer psicólogo que saiba, ou seja especialista, ou que estude, não precisa nem ser especialista, mas que estude avaliação psicológica a fundo, consegue fazer o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica do autismo, do TDAH e de qualquer outro transtorno de aprendizagem. A neuropsicologia é uma ciência muito mais complexa e profunda. Para ser neuropsicólogo, nós precisamos de um treinamento especial em neuroanatomia, conhecer completamente tudo sobre o cérebro, em psicofarmacologia, em técnicas de estimulação cerebral invasivas e não invasivas. Isso é a neuropsicologia. E eu estou falando isso porque eu recebi alguns questionamentos em relação a essa postagem. Mas se você quiser questionar, você pode questionar diretamente ao Dr. Russell Barkley, um profissional que está entre os 65 mais renomados do mundo em relação a transtorno do déficit de atenção. Um profissional que é neuropsicólogo, psicólogo e neuropsicólogo, e que passou a vida dando aula de neurologia e psiquiatria clínica em 3 universidades diferentes nos Estados Unidos. Então, por que exatamente eu estou falando isso? Porque é extremamente importante a gente diferenciar o que é déficit cognitivo do que é funções executivas. Apesar das funções executivas fazerem parte das habilidades cognitivas, elas não significam déficit cognitivo. Quem tem déficit ou pode ter déficit cognitivo? Vou dar uma lista aqui, você pode colocar até no Google. Você só não vai achar TDAH. Bom, lesões cerebrais, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e mal de Parkinson, distúrbios neurológicos, envelhecimento natural, porque todos nós estamos fadados a um processo de declínio cognitivo. As bainhas de mielina elas vão sendo desgastadas, então a conexão entre os neurônios vão ficando cada vez mais lentas. Existe uma atrofia do cérebro em regiões extremamente importantes, como o hipocampo. Então, declínio cognitivo tem tudo a ver com déficit cognitivo. Câncer cerebral, metástases cerebrais, quimioterapia, especialmente em altas doses, cirurgia do cérebro, ou para uma biópsia, ou para a remoção de um tumor cerebral, terapia hormonal, corre o risco de déficits cognitivos sérios. Então não podemos confundir uma coisa com a outra. Nunca cobrei e nunca vou cobrar R$ 2.000, 3.000, 4.000 para fazer uma avaliação neuropsicológica de um paciente o qual eu nem conheço, não sei o que ele tem, não sei quanto tempo eu vou levar para conseguir identificar o que ele tem.
E como eu vou vender uma avaliação neuropsicológica, como é vendida normalmente por aí, por um preço X, se eu não sei quanto tempo eu vou levar para conseguir diagnosticar ou chegar a uma hipótese diagnóstica? Então, eu trabalho com a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica. E o paciente ele vai pagar pelo valor da minha sessão e não por um pacote onde eu vou estar ali limitado e obrigado a dar um resultado em uma quantidade X de atendimentos. Isso não é neuropsicologia. Isso pode ser regulamentos, tradição, cultura, mas neuropsicologia não. A gente não vai jamais colocar a ciência abaixo de qualquer regulamentação, resolução, questões culturais arraigadas. Aí quando um dinossauro da neuropsicologia vê um Russell Barkley falar que testes neuropsicológicos nada tem a ver com o TDAH, ele simplesmente está falando o seguinte, que para o neuropsicólogo chegar às conclusões das dificuldades das funções executivas daquele indivíduo, ele tem que sair juntando vários testes psicológicos, ele tem que sair comprando, né? Vários testes psicológicos, quando na verdade uma escala é o suficiente para identificar as problemáticas das funções executivas. E se por um acaso existir indícios de déficit cognitivo, bom, aí o patamar é outro. Mais uma vez, é um patamar neurológico, neuropsiquiátrico e não de transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos de aprendizagem. Então era isso que eu queria deixar. E não esquece, acessa lá esse site no neuropsychology.org, 100% gratuito, um curso interminável da verdadeira neuropsicologia. Um abraço a todos e até a próxima.